As experiências de quase morte são solitárias, mas são os médicos e os enfermeiros os primeiros a ouvir os relatos impressionantes de quem sobreviveu. Muitos pacientes garantem que se lembram de tudo o que aconteceu enquanto estiveram internados, mesmo estando inconscientes. Na reportagem especial de hoje da série Encontro com a Morte, você vai saber como esses depoimentos estão ajudando a humanizar o atendimento nos centros e unidades de tratamento intensivo. Um mal súbito, uma parada cardíaca e uma história que Marineide não se cansa de repetir. Logo que eu dei entrada no hospital, com a parada, com tudo, que eu me percebi fora do corpo e vi todos médicos, enfermeiros mexendo com o meu corpo. E eu me via fora e via o meu corpo. Então, fiquei numa situação muito estranha. Nesse momento, foi uma confusão total, que eu dizia, mas o que eles estão fazendo comigo? Eu estou aqui. Mas os livros onde estudou enfermagem só não ensinaram uma coisa. O que acontece com a vida quando a morte parece certa? Eu fui em busca de tentar entender. Em algum lugar eu vou entender aquilo que aconteceu comigo. Pelos hospitais e clínicas, quem busca respostas geralmente esbarra em outras perguntas. Com 25 anos de UTI, o médico Antônio Falcão jamais conseguiu explicação para o que ouviu de 2 pacientes. Ele contou que se viu internado na terapia intensiva, ele se viu na cama da UTI. E o outro, um paciente em pós-parada, que também teve esse relato, que se viu na cama, sendo atendido, e se viu um túnel. Ciência para isso? Não tem. O que a gente... são os relatos. Isso não tem ciência para isso. Os relatos são raros e muitos têm vergonha de contar. Mas quando acontecem, as equipes médicas são as primeiras a ouvi-los. Então ele me chamou e falou para mim: "Ô enfermeira, eu gostaria de te contar uma coisa que se passou comigo." Ele falou assim: "Nossa, é uma coisa tão impressionante, mas verdadeira." E naquele momento, assim, eu achei até que ele tivesse pensado que eu não ia acreditar no relato dele, né? Ao invés disso, por trás dos jalecos, encontramos vidas transformadas por histórias de pessoas que garantem ter provas da continuação da existência. Ele me contou que naqueles dias que ele estava no tubo, que ele estava sedado, que ele viu assim o fundo do túnel longo, era um túnel longo, escuro, e lá no fundo ele viu uma luz. E ele foi caminhando. Aí quando ele estava se aproximando desta luz, ele reconheceu um amigo dele que já tinha falecido, né? E quando assim ele foi se aproximando deste amigo, o amigo simplesmente fez assim com as mãos, uma das mãos para ele, e falou para ele: não é o seu momento. E daí, né, ele sobreviveu mais 2 anos, depois infelizmente ele veio a falecer. Então eu acho que é isso, a gente não consegue saber realmente o que é, mas a gente sabe que existe. Nas salas de cirurgia, nos corredores onde as macas passam apressadas no caminho do atendimento, nas emergências médicas, nos leitos de UTI. Muitos dos relatos dos que garantem ter vivido uma experiência de quase morte acontecem dentro dos hospitais. É aqui, no terreno da ciência, que muitas destas histórias desafiam a razão. Coisa mais rara no Hospital Estadual de Sumaré, no interior de São Paulo, é encontrar o infectologista Carlos Oliveira parado. Daqui a 10 minutos, 34, aí 10, você vai de 10 contando direitinho? A rotina de médico intensivista é pautada pelas emergências que acontecem todos os dias na UTI. Entre tantas situações imprevisíveis, uma ele jamais esqueceu. Ficou famosa porque ele falou que a esposa tinha se ausentado em 2 visitas. E todo mundo estranhou, porque estava em coma profundo. Estava no nível mais profundo que a gente deixa um coma. Hoje, difícil encontrar alguém que não tenha ouvido falar do seu José. Ele percebia, ele sentia as pessoas se aproximarem dele, as pessoas tocarem ele. Ele diz que
Não de ouvir, porque ele nos disse que não ouvia, ele só sentia. Que ele conseguiria até identificar as pessoas através do toque. Isso eu achei assim, diferente de todos os casos que a gente já cuidou até hoje. Um relato, uma coisa nova, assim, para nós, nos marcou muito. Tanto que ajudou a mudar a rotina da UTI. Para mostrar a importância de ser carinhoso no trato, de vir numa condição adequada, né? Se você não tem condição emocional, é melhor você se refazer antes de entrar aqui, né? Realidade ou alucinação? A consciência pode existir mesmo quando o corpo para? Ou tudo não passa de sensações ou de memórias criadas pelo cérebro? O tema é tratado no novo livro do neurocientista Miguel Nicoleles, um dos 20 cientistas mais influentes do mundo. São teorias que explicam como o cérebro cria o que ele chama de ilusão. Hoje nós sabemos que é quase que uma ilusão criada pela combinação de estímulos visuais e estímulos táteis, a ponto de experimentos hoje em alguns laboratórios na Europa permitirem que você possa ter a sensação, através de uma ilusão, que você ocupa outro corpo. Enquanto a ciência segue com as perguntas, eles garantem que já sabem a resposta. Essa vida é contínua, ela não acaba. Não adianta, você pode perder o corpo, pode perder o som, mas a vida continua. A nossa alma, ela é eterna. A crença de que possa existir algo, né? Após a morte, né? Agora, o que é? Não posso comprovar. Não posso falar porque não cheguei até lá, né? Comecei a sair e voltei.